Iniciando já mais uma aula do estudo do Evangelho. Como sempre, os nossos recadinhos iniciais, né? Primeiramente, boa noite a todos, né? Desculpa a falta de educamento. Para que a gente tenha uma melhor performance para todo mundo, por favor, mantenha os seus microfones fechados e as câmeras abertas, né? Para a gente dar um pouco mais de humanização aqui no processo. Hoje nós teremos o nosso amigo Edivaldo nos brindando com seu conhecimento. Edivaldo, me corrija se eu estiver errado, mas dúvidas durante o processo, pode interromper o Edivaldo e perguntar, porque se o Edivaldo não souber, a Claudete, o Sérgio, o Almiro, todos estão aí prontos e aptos a auxiliar-nos nessa passagem. Obrigado, Valdir. Edivaldo, a bola é sua, divirta-se. Você não vai convocar um voluntário para fazer a prece para a gente? Você quer que eu convoco? Convoco. Luiz poderia nos brindar com a prece inicial, por favor? Posso sim. Por favor. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus Cristo. Agradecer pelo dia de hoje. Agradecer pela oportunidade de estar aqui tendo mais esse momento de aprendizado, né, de conhecimento. Vamos pedir a Deus que possa nesse momento clarear os nossos pensamentos para que possamos absorver ao máximo o possível de conhecimento. Agradecer ao Edivaldo por estar hoje dedicando um pouquinho do tempo dele a passar o conhecimento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não os deixeis cair em tentação. Assim seja. Amém. Que assim seja. Então, boa noite a todos. Boa noite. Como está aqui na tela, o capítulo de hoje é o capítulo 5, é a continuação do capítulo 5. Você não compartilhou, Edivaldo? Não compartilhei? Não. Acho que você tirou na hora da coisa e não retornou. Então, peraí. Então tem alguma coisa errada aqui. Peraí, desculpa. Compartilhar. Ué. Compartilhar. Foi agora? Não é possível ocorrer um erro ao compartilhar. Não é possível. Fecha e chama de novo. Vamos lá. Tela inteira. Agora Foi sim. agora? Sim. Só colocar em modo apresentação e bora nós. Ok. Ok. Tá aí, olha, agora foi? Agora sim. Então, de novo, vamos começar de novo. Boa noite a todos novamente. Luiz me agradeceu por eu estar aqui compartilhando, mas é eu que agradeço imensamente a espiritualidade por confiar essa tarefa para a gente, que é tão difícil, né? Porque quando a gente vai passar alguma coisa, passar um ensinamento, a gente tem que buscar aquilo que a gente conhece e, acima de tudo, buscar principalmente aquilo que a gente já conseguiu vivenciar. E ao longo desse período que eu estou na doutrina, se eu disser que eu não aprendi nada, é uma falta de... é uma falsa humildade, né? A gente aprendeu sim, mas não tudo que gostaríamos ou onde deveríamos chegar. Os tópicos que a gente vai apresentar hoje são a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, né, mortes prematuras, e se fosse um homem de bem não teria morrido.
Por que a gente diz que a felicidade não é deste mundo? Nós, como já viemos falando nos capítulos anteriores, como todos nós estamos aqui, agora nós sabemos, né, através da doutrina, que é para evoluir espiritualmente, a gente ainda não tem condição de saber o final disso tudo. A gente sabe que um dia seremos perfeitos como Jesus, mas detalhadamente qual que serão as nossas tarefas a seguir vai ser complicado, a gente ainda não consegue. Mas dentro desse processo evolutivo, e a gente saindo do primitivo, né, saímos do mundo primitivo, dos homens das cavernas, onde a gente teve uma série de desenvolvimentos, descobrindo as armas, a agricultura, comércio, enfim. Passamos para mundos de prova e expiação, que é o mundo que a gente vivencia ainda hoje, né? Onde o mal ainda prevalece. E lembrando, né, que o mal, ele na realidade ele não existe de forma... Como todo mundo, como todas as religiões vieram ensinando, né, até agora. O mal, ele é fruto da nossa ignorância. Dentro desse processo evolutivo pelo qual a gente vai passando, como a gente não conhece tudo, a gente está em aprimoramento, então nós vamos vivendo conflitos, porque a gente vai adquirindo ideias, conceitos, e na medida que a gente convive com outras pessoas, se gera conflitos, e esses conflitos muitas vezes não atendem os nossos interesses, as coisas que a gente ouve, e a gente acaba, no meio em que a gente se encontra, a gente acaba se sentindo infeliz, porque a gente acaba não recebendo ou não compreendendo o que se passa à nossa volta, e os objetivos da gente às vezes não são alcançados, e a gente vai ficando, vamos falar assim, né, triste, vai achando que nada está certo, que nunca as coisas acontecem do jeito que a gente precisa. A gente diz assim, por que a felicidade não é deste mundo? Como eu falei, não vou repetir de novo. Deixa eu até embalar aqui, daqui a pouco isso. Porque como a gente está nesse processo evolutivo, a gente não vai sentir a felicidade plena, né? Nós não vamos conseguir vivenciar isso. O que hoje a gente já consegue, dentro da doutrina, e a doutrina, como eu falei, vai mostrando para a gente muitas coisas que a gente até então não conseguia compreender, que a gente vai um dia encontrar essa felicidade plena, né? Aí a gente vai buscando o que realmente nos oprime, o que faz com que a gente se sinta infeliz, né? Às vezes os pais que a gente tem, de repente a gente acha que não foram os pais ideais, depois a gente parte para um trabalho, a gente estuda, de repente percebeu que não cursou o curso que nós gostaríamos, encontra um trabalho, não é o trabalho que nós idealizamos, e a gente vai tendo dificuldade de se encontrar. A doutrina tem dentro de um dos capítulos em que é perguntado aos espíritos, e os espíritos nos colocam que nós devemos conhecer a nós mesmos. Na medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai buscando, a gente vai se burilando, e a gente vai conseguindo identificar esse estado em que a gente se encontra. E com isso nós vamos começando a traçar objetivos mais acertados, nós vamos começar a buscar aquilo que realmente vai nos felicitando. Embora esse processo, ele não é um processo de 1 ou 2
duas encarnações. Às vezes leva tempo, né? E com isso eu também não quero desanimar nem desestimular ninguém. É que daí a gente vai precisar, nessa nossa busca interior, ir alinhando os nossos ideais. E vamos ter uma compreensão do porquê que nós estamos aqui, né? E aí, aos poucos, dentro desse amadurecimento, a gente definindo o que nos oprime, né? A gente vai traçando novas linhas aí. Uma das coisas que a gente deve trabalhar nessa busca interior nossa de nos conhecermos é da gente se imaginar no lugar do outro. Porque a gente sempre acha, né, que a galinha do vizinho é mais gorda, a grama dele é mais verde, né, o carro do vizinho é mais bonito, o emprego do colega, do nosso amigo, é melhor remunerado. Mas a gente já parou para nos imaginar na situação que ele vive, a situação, a família que ele tem, né? Fazer uma avaliação, as oportunidades que ele teve. Alguns tiveram melhores oportunidades que a gente, outros não, né? Outros foram piores. Muita gente, muitas vezes, fala para mim assim, eu queria estar no seu lugar. Né? E às vezes eu penso, às vezes eu não falo, mas às vezes eu penso, eu que queria estar no seu. Mas se a gente for analisar, se a gente acha que ele estava... Nós gostaríamos de estar no lugar dele, de repente a gente viu que ele tem uma posição melhor, ele está numa situação mais confortável que a gente. Mas aí a gente para e pensa, mas se ele queria estar no nosso lugar, então quer dizer que a situação dele não é tão boa assim. Né? E muitas vezes, muitas pessoas querem trocar de lugar com a gente. Né? A gente já se viu no lugar do outro, né? Aquilo que ele está passando. Edivaldo, é curioso porque... Aí a gente fica perguntando, né? Se eu fosse rico. Eu, sinceramente, hoje, depois desse tempo dentro da doutrina, eu penso que se eu fosse rico, eu já teria me perdido faz tempo. Né? Até porque, na medida que eu vou me conhecendo, né? E aí eu falo, não é porque eu estou falando, né? Porque eu imagino isso. Não. Muitas pessoas acham que às vezes a minha postura, a minha maneira de se colocar, a minha maneira de se comportar é de uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa que é rica. Né? Eu não sei por que eles pensam isso. Mas depois eu parei para pensar, eu vejo que são determinados comportamentos, trejeitos que a gente traz até de outra encarnação. Né? Porque realmente em outra eu tenho para mim que eu já fui rico, eu já tive dinheiro e hoje, vamos falar assim, né? Eu tenho uma situação confortável, não vou dizer que não, não é uma situação com sobra de dinheiro, mas eu tenho trabalho que não me falta, tenho bastante amigos, tenho, né, hoje meus filhos criados, estou numa situação, né, mais tranquila, mas eu vejo que se eu fosse rico, eu teria feito muita besteira. Né? Essa é uma das situações aí. Edivaldo, pode falar. Curiosamente, você colocou essa questão de imaginar no lugar do outro, né? A grama do outro é mais verdinha, a galinha do outro é mais gorda. Já percebeu que até a dor do outro é menor do que a sua? Né? A gente tem o péssimo hábito de se comparar com o outro e sempre se colocar abaixo, se colocar pior do que o outro, sem estar no lugar. Né? Isso é bem interessante, esse ponto. Não, é por isso que eu coloquei isso, porque é uma coisa que eu faço muito. Porque eu acho que nesse desenvolvimento nosso, a gente criar uma empatia com o próximo, daquilo que ele passa, daquilo que ele sente, daquilo que ele vivencia, tá? Faz com que a gente, de repente, perceba
que a gente realmente está no lugar que a gente precisa. Tá? Oi, pode falar, Sérgio. O que é a felicidade? Então, essa é uma coisa assim que eu pesquiso bastante. Eu vou chegar lá ainda. Espera só mais um pouquinho que vai ter essa parte aí para frente. Tá? Então, ó, se eu tivesse poder, às vezes eu vejo o seguinte, tem pessoas que não precisam ser rico, mas se você der poder para ela, nossa, ela faz um estrago tremendo. Né? Ela prejudica outros, ela acha que ela pode, ela acha que ela está atrás de um escudo ali que nada vai fazer mal para ela e ninguém vai poder fazer nada com ela. Tá? Então, isso é muito complicado. Aí a gente pensa, né, se eu fosse jovem, aí se eu fosse jovem, se eu tivesse uma juventude, vamos falar, constante, isso faria de mim uma pessoa, né, feliz? Se eu nunca envelhecesse, se eu nunca começasse a sentir dores, né, nas juntas, dificuldades com algumas outras situações, né? Será que isso nos faria feliz? E se eu tivesse os três juntos? Não é isso. Nada disso vai fazer com que a gente seja feliz. Tá lendo pro meu... Aí, Sérgio. Como viver a felicidade nesse mundo? Né? Não é uma felicidade plena, não é uma felicidade a todo momento. Né? Que nem eu coloquei aqui, olha, quando conseguimos sentir a necessidade do outro, quando conseguirmos sentir a necessidade do outro, né? Quando enxergar nas lutas oportunidades de crescimento. Esses dias atrás, numa aula anterior, a gente percebe que causa uma aflição muito grande, às vezes, a gente não conseguir ter a compreensão de onde nós vamos chegar. Né? Quando eu coloquei aqui, conseguir sentir a necessidade do outro. Quando eu falei da empatia lá atrás, de ver estar no lugar do outro, não é só para ver o que ele tem, o que ele passa, o que ele vive, mas é para sentir também as suas necessidades. Né? Às vezes, e eu falo isso porque dentro do meu trabalho eu convivo com diversas pessoas, assim, eu sou prestador de serviço, então eu convivo com pessoas, aliás, eu presto serviço em locais em que as pessoas têm dinheiro, são novos, são jovens, né? Mas às vezes não tem a saúde, às vezes não foi criado pelos próprios pais, falta uma mãe, e aí ele tem também necessidades, vamos falar assim, não é pelo fato de ter dinheiro, de estar numa situação rica, de riqueza, que não sente dor, que nem o Walter colocou bem aí, né? Por que a gente acha que a dor ela tem diferença de um para o outro? Né? Ou que ela é maior na gente ou menor no outro? Às vezes o que é uma dor de um braço quebrado para mim, tá? Para o outro pode não ser nada, mas de repente a dor de dente no outro ele pode sentir com muito mais intensidade, né? Isso vai tudo da formação dele, do medo que ele tem da vida, das inseguranças, da criação, né? De como ele foi preparado para o mundo para vencer as batalhas. Então tudo isso faz com que a gente enxergue
as nossas dificuldades ou as dificuldades do outro de maneira diferente. Pode entrar. Mas, no fundo, a dor, né, a carência no outro, né, o prazer que o outro sente é o mesmo prazer que a gente sente. Não, deixa A felicidade que o outro sente por algo que conquistou é a mesma felicidade que a gente sente quando, ou alegria, né? Vamos falar em alegria. É a mesma alegria quando a gente ganha, não importa se o outro ganha um videogame de última geração e o outro ganha uma bicicleta simplesinha, mas a alegria é a mesma, né? Só muda a maneira como a gente vai enxergando. Né? Então, dentro desse processo nosso evolutivo, quando a gente parar para analisar e nós enxergarmos, né, que as nossas lutas, as nossas dificuldades, as pedras do caminho, elas são oportunidades para o nosso crescimento, a gente vai começar a entender um pouco mais felicidade também. Um outro fator que nos faz nos sentir mais alegres, mais felizes, é quando a gente passa a entender que não existe culpado pela nossa dor, que não existe culpado pela pelas nossas dificuldades. Esses dias atrás, conversando com meu filho, ele está com 22 anos, ele frequentou evangelização, né? Teve todo um trabalho de educação em casa, e aí ele é muito reclamão. E aí tudo ele acha que o outro é culpado, o outro que não fez, o outro que... Sabe? São dificuldades pequenas. Só contar um fato hoje que aconteceu, que é de trabalho, mas que vai ilustrar um pouquinho. Estávamos instalando algumas luminárias, apresentou problema, aí liguei lá na fábrica, não consegui falar na sexta-feira, fui hoje lá. Aí trocamos a luminária, fizemos um teste lá na hora, porque eu já havia trocado uma luminária e na sexta-feira apresentou problema de novo. E aí a gente foi lá para fazer a troca hoje, ele muito com cara fechada, o gerente super gente boa, tratou bem, pediu 1000 desculpas e coisa e tal. Ele falou assim, tem como testar? Tudo embalado direitinho. O rapaz na maior boa vontade, desembalou, testou, beleza. Nós chegamos lá na empresa, fomos fazer a montagem dela antes de colocar no lugar, no andaime, a 8 metros de altura. Uma das luminárias apresentou o mesmo problema da primeira. Aí, nossa, ele já ficou, né? Aí ele falou assim, mas não é possível o negócio. Eu falei, cara, a gente tem que analisar o seguinte, como eles estão testando isso e como nós estamos testando. Tá? O nosso teste está sendo mais rigoroso do que o deles, porque os deles eles fazem série e o nosso são duas. Nós colocamos 2 luminárias e 2 apresentaram um problema. E agora, uma, por infelicidade, apresentou um problema. E ele já fica irritado. Aí o que eu falei para ele? Falei, não adianta a gente correr, não adianta a gente ficar xingando, tinha que ter terminado o serviço. São dificuldades naturais de um trabalho material, né? E eu falei para ele assim, e vamos pensar que na maneira como a gente está fazendo o teste, que é mais rigoroso que o deles, eles também com isso não vão perceber que muitas das luminárias ou muitos dos produtos deles estão dando problema por não ter esse critério de qualidade. Mas com isso a gente sai prejudicado. Eu falei, nenhum vai sair prejudicado. Isso aí a gente vai conversar, vai ser parte disso a gente recupera, mas é um aprendizado para nós também, né? Para testar nossa paciência, nossa humildade, né? Nossa tolerância. Por fim, surgiu um outro trabalho aqui dentro mesmo, que se a gente já tivesse terminado, talvez a pessoa adiasse por mais tempo, né? Então, e assim, por que sempre tem algum fator que dificulta para nós?
é justamente para a gente poder desenvolver a nossa habilidade de antecipar alguns problemas, se não for materiais, mas de repente problemas de maior responsabilidade, né? De maior monta no futuro espiritual. Por que não pensar assim? Então, a gente... mas podia dar certo? Podia, mas é uma experiência que a gente tem que viver. É uma dificuldade que é colocada no nosso caminho, justamente para ver como que a gente vai se sair. Então, a gente não tem que buscar culpado pelas nossas dificuldades. Se a gente for analisar pelo processo nosso, né, evolutivo, através das reencarnações, que eu falei lá atrás, eu tive muito dinheiro e fiz muita besteira. Quantas pessoas, de repente, lá atrás, eu não dificultei a vida? Quantas pessoas eu não poderia ter feito diferente, ter proporcionado uma facilidade e, de repente, eu não compliquei? Por que que agora eu venho e acho que tudo tem que ser mamãozinho com açúcar? Então, não. Eu acho que a gente tem que manter o bom ânimo, mostrar disposição em resolver os problemas, porque existe muita gente envolvida, né? E não adianta a gente trancar a cara e achar que com cara feia o produto ali, a luminária, acenderia sozinha. Não adianta. Né? Se eu xingar, se eu quebrar, se eu ofender, não vai resolver o problema. Então tem que pôr um sorriso no rosto. As pessoas ficam constrangidas porque a gente percebe, porque o procedimento está correto, o que eu estou fazendo. Então, as pessoas acabam tomando isso também como precaução. Então, a gente faz parte de um processo em que todos aprendem, todos ganham. Né? Não estou falando aí de financeiro. Financeiro, um ou outro que leva um prejuízo, mas não é o financeiro que pega. O que importa é esse desenvolvimento nosso, essa nossa capacidade de poder administrar isso com alegria, com boa vontade, mantendo bom ânimo. Né? Edivaldo, Oi, pode falar. essa frase, eu acho ela bem propícia nos dias atuais, porque a culpa, tudo é uma questão de equilíbrio, né? O culpado, ele pressupõe que existe uma vítima. Então, a partir do momento que eu, enquanto indivíduo, acredito que algo ou alguém é culpado por uma situação que está sendo apresentada a mim, eu também interpreto que eu sou vítima desse algoz, por assim dizer. E isso desencadeia o que a gente está vendo na sociedade hoje, né? O processo de vitimização. Né? O governo é culpado, o governador é culpado, o coronavírus é culpado, tudo é culpado. Quer dizer, eu sou vítima de tudo. Né? Eu nasci para ser vítima. E não é bem por aí. Né? Todos nós temos uma parcela de responsabilidade. Então, com certeza. Tratar como culpa é um processo bastante complicado. Por isso que eu gosto, Walter, eu normalmente eu não gosto de falar em culpa, né? Principalmente quando se fala, vamos falar assim, eu não me sinto culpado. Eu falo assim, eu sou responsável. Isso. Porque a culpa, ela traz um peso muito grande, ela nos coloca numa situação de paralisação. Aí a gente freia, porque a gente fica com medo de errar de novo e se sentir mais culpado. Então, não. Eu penso assim, eu sou responsável pelo que está me acontecendo. Agora, o que me cabe fazer para poder melhorar isso dentro desse processo? Exato. Eu vi uma palestrante que comentou o seguinte, ela fez uma analogia bem interessante, ela falou que a vida é como um restaurante. Então você entra no restaurante, chama o garçom, pede um vinho chileno, uma carne argentina, um arroz não sei da onde, um arroz de Campo do Jordão, sei o que, se esbalda. Aí o garçom vem e traz a conta. A hora que ele chega com a conta, ele pergunta, quem é o culpado? De quem que é a culpa? Ou ele pergunta quem que é o responsável por pagar aquela conta. Né? Então, eu achei essa analogia bem interessante. Mas é bem isso mesmo, é legal, eu não tinha ouvido essa ainda. A NET.
Mas assim, eu não gosto de falar em culpa, porque a culpa ela nos remete a uma paralisação, a um medo de voltar a sofrer. Aí é o que a gente vê muito hoje em essas depressões, né? Essa coisa de aí eu estou sofrendo, o outro não sente nada, ele não sabe o que eu estou passando. Vitimização. Então é difícil. Agora, a partir do momento que a gente começa a olhar pela ótica espírita, que nós estamos aqui, e se der tempo eu vou contar um caso, depois eu passo o link para vocês, que eu achei muito interessante. Um espírito que, vou só dar um espírito que desencarnou já espírita, já numa situação muito boa. Depois ele descobre que ele tem coisinhas para resgatar lá de 3.000 anos atrás. Mas depois eu falo sobre isso. Então, a gente vê que nesse processo nosso de crescimento, pelas reencarnações, o que nós sofremos ainda, as coisas que a gente passa, que nem eu coloquei aqui, é pela nossa ignorância e pelo nosso condicionamento, né? E estamos em processo de aperfeiçoamento. Porque assim, pela nossa ignorância? Porque pelo fato de não sabermos de tudo, tá? Por exemplo, a gente vai no médico, a gente reclama que tem uma dor. O médico ele olha, tá tudo bem. Ele passa um remedinho e fala assim, não, isso aí não é nada não. Para ele não é nada não, mas para nós aquilo ali causa para a gente uma frustração, uma irritação, né? Então aquilo ali acaba nos fazendo mal, a gente sofre. E às vezes realmente não é nada. Eu não estou dizendo que hoje em dia há muito descaso, mas às vezes realmente não é nada. Mas a gente que, por exemplo, passa pelo sistema público, tá? Se ele for ficar explicando detalhadamente o porquê que chegou a isso, o que aconteceu e tal, ele não atende os demais. Tá? Então, eu vou fazer um trabalho. Nesse trabalho eu preciso de um arquiteto. Eu não sou arquiteto, mas eu sei que eu vou precisar de um esclarecimento num determinado ponto. Pronto, o arquiteto ele não consegue me ajudar naquele momento, eu já dei o orçamento, enfim, eu começo a sofrer porque aquilo vai me causar um prejuízo, né? Então vou sofrer pela minha ignorância. Eu não sei se o exemplo foi bom aí, mas eu não quis falar de engenheiro, viu, Sérgio? Mas, enfim, tem muitas coisas que a gente desconhece ainda. E a gente... e a gente acaba ficando num estado de irritação, num estado que nem eu coloquei não seria de dor. Eu esqueci o termo que eu usei lá atrás. Enfim, a gente acaba chateado porque as coisas não dão certo, né? Eu coloquei aqui condicionamento, por quê? Pelo fato da gente estar em processo de aperfeiçoamento, tá? de crescimento, nós trazemos ainda muitas más qualidades, vamos falar assim, muitos defeitos, muito arraigado na gente. A gente está condicionado ainda em situações que a gente não consegue abrir mão. Às vezes aquele nosso comportamento, ele nos é prejudicial, mas a vida inteira eu vivi daquele jeito e eu vi assim que eu consegui viver. Eu consegui sobreviver daquela forma. Só que a gente não percebe que a gente sobreviveu, mas não viveu. E a gente tem medo de mudar esse condicionamento, né? Então, e a gente acaba sofrendo com isso. E assim, a gente que é mais velho e tem filhos, eu tenho falado sempre para os meus filhos, eu aprendo muito com eles. Principalmente agora que, assim, em todas as épocas, em todas as fases, a gente aprende. Mas agora, vamos falar assim profissionalmente, eles trabalham comigo, né, do meu lado. Então, tem muitas coisas que eu era daquele jeito ali, padronizado, eu não mudava. E hoje eles chegam com jeitinho, eles mudam e eu vejo que deu mais certo do que eu fazia. Então a gente vai quebrando os tabus, vai quebrando esse medo, né? E a gente
gente vai buscando ter compreensão, vai buscando se melhorar. Então, a gente não tem que deixar isso atrapalhar as nossas vivências. Então, como viver a felicidade nesse mundo? Prestando atenção nesses pontos, né, que eu falei. Vamos... eu tenho aqui. E nós estamos, entender que nós estamos... Deixa eu voltar aqui uma anterior. Isso. E que o lugar onde fomos colocados é onde precisamos estar. Dentro desse nosso crescimento, a gente vai prestando atenção também, ó, que a esposa que a gente tem, com os defeitos dela, tá, eram necessários para nós. Porque, às vezes, uns defeitinhos que ela tem e que nós não gostamos, tá, mas são necessários para burilar outros defeitos que nós temos e que não percebemos. Tá? Os filhos que nos são trazidos, tá, são os filhos. Um ou outro vem, né, para nos apoiar. Assim, vamos lá, em 10, um vem, tá, para ajudar. Mas os outros, muitas vezes, são pessoas as quais ainda temos que conviver, pessoas que trazem também a sua maneira de fazer as coisas, que são fechadas e que os conflitos muitas vezes acabaram em confronto, né? O confronto é a gente querer anular o outro, que eu estou certo e pronto, acabou, né? O conflito não, o conflito acaba sendo saudável, porque a gente tem um conflito, a gente escuta a opinião do outro, o outro escuta a nossa opinião, muitas vezes a gente não chega no consenso, né? Na maioria das vezes. Mas pelo menos a gente escuta um ao outro e a gente vai trabalhando aquela ideia dentro da gente. Agora, o confronto já é mais complicado. O confronto, a gente quer colocar o nosso ponto de vista e a pessoa tem que fazer daquele jeito, e às vezes a pessoa não quer fazer daquele jeito, aí pronto, passa-se a um prevalecer sobre o outro. E muitas dos nossos filhos, às vezes da nossa esposa, às vezes os parentes próximos, né, são pessoas que foram assim no passado. Né? Os vizinhos que nós temos são pessoas, são espíritos que muitas vezes ainda não temos condições de trazer para dentro do nosso lar. Então ele vem como vizinho. Né? Mas ele perturba, ele tem esse comportamento, mas assim, em determinados horários, ou quando eu estou em casa, ou então quando ele está em casa. Agora imagina se ele estivesse dentro de casa com a gente. Será que suportaríamos? Tá? No ambiente de trabalho também. Tá? Enfim. Eu estava falando até do meu filho lá atrás. Esses tempos eu falei para ele, cara, tá tudo certo. Ele falou, não, eu não gosto de pensar que tá tudo certo, porque se eu pensar que tá tudo certo, aí eu vou sentar e esperar as coisas. Eu falei, não. A gente tem que entender que essa situação, ó, a gente passa por tudo isso, tá? A gente tem todos esses pormenores aqui para a gente prestar atenção, porém, a gente tem que fazer a nossa parte, e sem parar, sem esmorecer, sem esperar que o outro faça um pouquinho. A gente tem que sistematicamente ir fazendo a nossa parte. Devagarzinho, ouvindo o outro, tendo paciência, né? Vamos lá, vamos para o outro ponto aqui, porque... Oi, pode falar. Só para te ajudar, o Dão aí. Pode falar, Oi. A gente sabe que a mulher fala que felicidade não é deste mundo. Não adianta querer ser feliz aqui plenamente, que poucos conseguirão, né? Sim. Uma evolução mais adiantada. Serginho, você conseguiu falar A pergunta foi feita para Kardec, os espíritos, né, orientaram Kardec a colocar no livro dos espíritos a questão 922, que pergunta: haverá contudo algum critério de felicidade para todos os homens? 922. Fala, para a vida material é a posse do necessário, para a vida moral a consciência tranquila e a fé no futuro. Eu acho que isso aí, para nós espíritas, resume bem, né? É o lado moral e a fé no futuro, que é o que mais nos
Sérgio, bem colocado. Eu me prendi só no Evangelho e acabei de esquecer de ver essa questão lá do Livro dos Espíritos, até porque eu não lembrava mesmo. Mas legal. A posse do necessário. Para a gente ver que muitos que têm mais do que o necessário acabam não tendo essa felicidade, né? Exatamente. Aí, ó. O que também é um desafio. Oi? O que também é um desafio, né? Você ter mais do que necessário. Eu me recordo que tempos atrás eu estava indo para São Paulo pela Dutra e eu vi um outdoor, eu não lembro o nome do rapaz, mas assim, o descritivo do outdoor era esse cara ele abre uma empresa a cada 48 horas, alguma coisa assim. E aí eu fiz. Oi? Eu vi esse outdoor aí. Ele abre uma franquia nova a cada 48 horas. E aí na hora veio na cabeça, nossa, mas pra que ele precisa abrir uma franquia a cada 48 horas? E aí o meu mentor, ele é muito esportivo, né? Ele me deu um cola-brinco ali na hora, que ele falou, me respondeu na mesma hora que eu perguntei. Eu nem terminei de perguntar, ele já me respondeu, né? Para dar emprego para outras pessoas. Pronto, calei minha boca, fiquei quieto e continuei dirigindo até São Paulo, porque não tem nada a ver com a vida do cara, né? Então, porque evidentemente a pergunta que eu fiz não foi de admiração, foi de crítica. Aí na mesma hora o meu mentor já me deu um tapa ali e falou, ele está abrindo emprego para outras pessoas, e você está fazendo o quê? Também com um dedinho de inveja, né? Um dedinho? Modesta. Um dedinho. Talvez ele não pense dessa maneira, mas diretamente ele está contribuindo para o emprego das pessoas. Exatamente. Ele está pensando em ficar mais rico. Pois é. Mas olha como essa engrenagem de Deus é perfeita, né? Ele utiliza das nossas imperfeições para gerar aquilo que cada um precisa, né? Aí dentro do que estou só dando sequência aqui, para a gente poder seguir aí na busca da felicidade, aprendamos a fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizessem, né? A sermos otimistas e perseverantes. Dentro do que eu falei ali, se a gente começar a ter um entendimento, a gente vai ser otimista e perseverante. É lógico que não 24 horas no dia, mas vai ter momentos que a gente fala, não, eu preciso continuar otimista e perseverar. A batalha não é fácil, tá? Mas, e outra, o ser otimista e perseverante, que não é almejando que, assim, antes da gente passar dessa para o plano espiritual, a gente vai atingir. Não. Tá? Isso aqui é conquista que só a Deus vai ser dado vai permitir no futuro mostrar para a gente aí. Tá? A nos perdoar e perdoar ao próximo. Tá? Como eu falei lá atrás de culpa. Não vamos sentir culpa, não. Vamos nos perdoar aí, olha, estou em processo evolutivo, tenho muito a aprender ainda, errei, né? Me perdoa, o que eu posso fazer daqui para frente aqui para poder, se não for para se reconciliar com que as pessoas às quais a gente magoou lá atrás, vai fazendo bem lá pela frente. A roda gira e no momento oportuno a gente vai encontrar com a pessoa de novo e vai ter oportunidade, né? E se a gente aprender a se perdoar, a gente vai perdoar o próximo, né? Perdoar o próximo pelo que ele nos fez, ou pelos erros, ou pelas imperfeições dele, que às vezes está do nosso lado e nos prejudica, mas aí a gente cai naquilo que Jesus falou, a gente vai aprendendo a perdoar o 70 vezes 7 ali, cada pecado, né? E isso aqui é importante porque também é uma lei constante dentro do Evangelho, né? Eu não me recordo o capítulo agora, mas diz lá assim, Espíritas, amai, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, né? Então são as duas leis aí dadas pela doutrina espírita para que a gente possa atingir a nossa evolução e consequentemente a nossa felicidade, né? E a ver o mundo como um campo de oportunidade. Isso é muito importante, não como um campo de batalha.
né, como nós colocamos agora há pouco, em referência a essa pandemia que a gente está atravessando aí, que virou um campo de batalha, né? Político, social, enfim. Bom, para esse tópico, é isso que eu gostaria de passar para vocês. Tem mais coisas, se a gente for abrir aí para falar, daqui a pouquinho a gente tenta abrir um pouquinho. Mas, de qualquer forma, o WhatsApp está aí para qualquer dúvida, tá? Ou eu, ou qualquer um do grupo aí que tiver condição pode estar ajudando. Para esses momentos agora, é por isso que eu falei que esse tópico aqui tinha que ser uma aula só. Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Tá? Dúvidas que ainda nós alimentamos. Tá? Por que morre um jovem e não um velho? Eu vou passar rapidinho porque a gente só tem 10 minutos e já vai acabar não dando tempo. Se alguém quiser falar alguma coisa nesse meio de caminho, pode abrir o microfone aí e falar. São dúvidas que a gente alimenta, olha. Aí, será que não é o cumprimento de um tempo perdido em uma outra encarnação? Essa é uma das hipóteses, tá? Não é a hipótese, não é a resposta. Aí a gente tem, ó, por que um filho morre antes de um pai? Né? Não será uma prova para os pais também? Né? Tanto para o filho aqui quanto para o pai? De repente é um cumprimento de um tempo perdido e ao mesmo tempo uma prova para os pais. Certo? A gente fala muitas vezes, né? Quando a gente perde uma pessoa muito querida, muito próxima, por que comigo? Né? Por que não? Né? Aí entra aquela questão que nós falamos, sempre a do outro é menor do que a nossa. Por que a perda de um ente querido para nós, de um filho, de uma mãe, de um pai, é menor, é maior do que o do próximo? Tá? Por que o sofrimento de uma mãe é menor do que o sofrimento da outra mãe? Tá? A gente questiona, né? Onde está a justiça de Deus? Aí, se ela não seria dentro da lei de causa e efeito? Né? Aí, dentro dos conceitos doutrinários aí, a gente estuda bastante a lei de causa e efeito. Então a gente vê que Deus, vamos por assim dizer, ele não interfere diretamente. Já existem leis pré-determinadas que, de acordo com as nossas atitudes, né, vai trazer consequências. Isso em todos os âmbitos, em tudo que a gente possa imaginar na nossa vida. Tá? Tudo vai trazer, toda causa, ela vai gerar um efeito. Então, às vezes a gente perde um pai. Agora, recentemente, faleceu o pai do meu genro. Né? Ele estava com 42 anos. Ele pegou o Covid, se safou do Covid, mas não conseguiu sair do hospital porque desencadeou uma doença rara que estava só esperando o momento propício e que o vírus do Covid ativou. Então, quer dizer, ele conseguiu vencer o Covid, mas não conseguiu vencer a outra doença que estava ali esperando. Ah, mas como que pode isso? Como que a gente vai saber? Ah, mas o que ele fez? Difícil, já estava, vamos por assim dizer, estava programado para que isso viesse a acontecer num determinado momento. É difícil para os filhos que ficaram, todos jovens ainda, a mais velha eu acho que tem 24 anos, o mais novo tem 20, né? Ficou a esposa sozinha, que também não tem os familiares aqui por perto. Ficou uma ex-esposa desamparada porque ele auxiliava bastante ela. Né? Então, assim, é toda uma trama, vamos dizer assim, é todo um drama que está se vivendo. É uma dor terrível. Né? E por que a gente acha que não é tão assim? Aí a minha esposa perdeu, entre aspas, né? Perdeu não, eu nem gosto de falar o termo perdeu.
mas a minha sogra e a cunhada dela, né, a nora dela, também desencarnaram pelo Covid o ano passado. Uma num dia, uma no outro. Olha a dificuldade. E não foi só dela. Eu fiquei sabendo de muitas pessoas que na família teve assim, 2, 3 casos assim na mesma semana. Tá? Então, olha que dificuldade, né? Se a gente acredita em Deus e que Ele é justo... Valdo, pode falar. complementando, semana passada eu acompanhei algumas lives do Haroldo e ele falava justamente sobre isso, sobre as perdas, né? E uma coisa que eu achei muito interessante, porque a gente principalmente que é espírita, né, que tem esse entendimento, num dos casos ele colocou uma pessoa que perdeu 2 filhos e o marido, né? E aí ele falava assim, como que a gente tinha que agir, né? Desses pontos, né, tão dolorosos, assim. Aquela vida não existe mais, né? Era o conselho que ele dava para aquela pessoa. Ele falou, aquela vida que você tinha não existe mais. Essa perda, claro, vai ser reparável. Mas a pessoa precisa aprender a iniciar uma nova vida. Não vai esquecer da dor, não vai esquecer da perda, mas vai iniciar uma nova vida, com outras felicidades, né? Buscando outras coisas e tentando deixar aquela vida para trás para que ela consiga, né? Se manter de pé, né? Então, achei bem interessante isso, só para complementar aí. Não, Você legal. falou das perdas. Mas é uma realidade. A gente acha que porque a pessoa desencarna, a vida da gente perde o sentido. Mas então, será que não foi por conta disso que perdeu mesmo? Para que a gente possa dar um novo sentido? Aliás, dar um sentido, uma vez que a gente acha que o sentido estava naquela pessoa? Né? Olha lá, o bem, muitas vezes, está onde julgamos ver o mal. Quantas vezes, depois de algum acontecimento, vemos o resultado positivo? É que no momento em que a gente vive o problema, a gente não consegue perceber que aquilo vai trazer um resultado bom. É a mesma coisa se a gente olhar na história. Quando se passou o desenvolvimento, vamos falar, da indústria, o pessoal sabia que o negócio estava diferente, mas quem estava vivendo ali não sabia o quanto isso representaria no futuro. Né? Eu não gosto de dizer perdas de pessoas amadas, é assim que está no Evangelho, né? Porque na realidade a gente não perde. E dentro dessa visão que a gente vai se reeducando na doutrina espírita, a gente vê que houve um agrupamento, houve uma união temporária, né? Vai haver uma separação temporária e depois vai haver reencontro novamente. Eu gosto muito do conceito dos orientais. Por quê? O conceito dos orientais qual que é? Eles choram a hora que nasce. Por quê? Porque a gente tem que reeducar esse pensamento nosso, eu coloquei isso no tópico na frente. Assim, se a gente tem certeza que a vida verdadeira é espiritual, então realmente a gente tem que se entristecer quando vem de lá para cá um ente querido nosso, ou vem alguém para a nossa família. Por quê? Porque vai vir preso no corpo, vai ficar limitado a uma situação. Né? Pode até não ter defeito físico nenhum, mas o corpo físico já é uma limitação. Tá? Então, deveríamos chorar. Agora, quando o espírito passa daqui para o plano espiritual, deveríamos alegrar. Por quê? Porque eu sei que tudo isso é difícil, pessoal. Vocês vão falar assim, nossa, quando ele volta a falar, parece tudo facinho. Não é não. Tá? Mas se a gente tem que reeducar, reprogramar o nosso HD para a gente começar a ver dessa forma. Por quê? Porque se a vida espiritual é verdadeira e aquela pessoa teve a oportunidade de retornar, então o que a gente tem que pedir é para que ela seja bem recebida, para que ela tenha esclarecimento, para que ela não se revolte, né, para poder ser socorrida, porque o problema não é ter socorro do lado de lá, todos indistintamente têm socorro do lado de lá, mas quando querem e aceitam.
Divaldo, Oi, pode falar. eu estou ouvindo esses comentários e muito interessante. Dentro do que você acabou de falar, infelizmente, as pessoas que estão perdendo seus entes queridos, como você mesmo disse, eles estão enxergando somente aquilo que eles chamam de perda, né? Mas muitos são incapazes de enxergar que se deixasse ele na cama, chorando, e tantas outras coisas que a gente enxerga aí imagina como não seria. Deus está dando uma oportunidade dessa pessoa voltar talvez de uma maneira melhor e não ficar ali numa cama. Imagina. Não, com certeza, amigo. Mas olha só para você ver como, na minha mente, né? Eu viajo muito nos pensamentos aqui. E assim, eu fico imaginando, às vezes as pessoas estão aqui, às vezes vamos falar de uma pessoa boa, que a gente tem certeza que saiu daqui já vai ser amparado, vamos falar assim, certeza dentro da nossa visão, né? Lá no plano espiritual, tá todo mundo festejando que ela conseguiu, ela venceu, ela, sabe, ela fez tudo que estava ao alcance. São vários parentes nossos que nos antecederam, que estão lá fazendo festa. Aí eles não ficam tristes, eles ficam felizes porque estão recebendo esse ente nosso lá, e no entanto eles se entristecem por ver a nossa pequenez aqui, de estar sofrendo, de ver alguém que foi liberto. Olha que, vamos falar assim, meio que incoerência, né? Verdade. Entendeu? Então, por isso que eu não gosto de falar perda. Nossa, fulano perdeu. Não. Faleceu a pessoa, mas dentro do nosso conceito espírita, desencarnou. Tá? Eu queria ter colocado algumas coisas aqui no livro Conduta Espírita. Tem um capítulo lá, depois eu vou passar a referência para vocês, e quem puder busca na internet. Mesmo pêsames, quando a gente vai no velório, eu não dou pêsames para ninguém. Eu falo para a pessoa, olha, força, vamos confiar que Deus, né, está protegendo, está recebendo, está abençoando, mas dá pêsames não, porque a gente dá pêsames, aí eu estou falando, nossa, mas Deus foi cruel. Tá? Na minha visão, pelo que eu aprendi, acaba se tornando mais ou menos dessa forma. Alguém quer colocar alguma coisa? Eu sei que passou um pouquinho, mas vamos... Eu quero colocar uma situação aí, usando esse último exemplo seu, né, da questão da perda. A pessoa que fica, né, que tem essa sensação da perda, eu fico imaginando, qual é o motivo do seu sofrimento? É porque é compaixão pelo outro que não está mais aqui, né, e que deixou de existir, digamos assim, ou é um sofrimento causado pelo egoísmo de não ter mais a presença daquela pessoa? Eu acho que esse é um ponto que deve ser levantado, ou deve ser avaliado, né, em função desse sentimento. Pelo amor de Deus, não é julgando aqui que está certo ou que está errado, mas é uma maneira de provocar o autoconhecimento. Por que é que eu estou triste? Né? Porque eu perdi o outro, porque o outro sofreu e não, né, existe mais, né? Que para nós espíritas isso é um equívoco, ou eu estou triste porque eu não vou ter mais o benefício daquela companhia ao meu lado, e aí eu extrapolo o meu egoísmo, né? Eu coloco o meu egoísmo acima de tudo, dessa minha deficiência. Então acho que o autoconhecimento leva a isso. E usando um pouquinho de maldade, né, dentro desse egoísmo que você falou, ou pela utilidade que ela tinha no meio. Exatamente, vai por esse caminho também. Você entendeu? Então, a gente tem que avaliar, que nem você falou, é uma provocação para a nossa reflexão. Né? Se a gente ama mesmo as pessoas, e eu vou falar uma coisa, aí eu estou falando porque essa semana passada agora, a minha mãe, ela desencarnou já faz, 2013, já fez 8 anos agora. 8 anos, isso. A semana passada eu tive 2 vezes com ela. Não me lembro dos detalhes e tudo, mas eu acordei com a nítida sensação que eu tive com ela. Eu lembrei da imagem, mas não lembrei do contexto do encontro. Né?
Mas aí depois, e isso foi mostrado no irmão que a gente está afastado, eu acho que ela está preocupada com esse afastamento nosso. Então, eu tenho para mim que eu estive com ela. Então, assim, é uma pessoa a qual eu ainda amo muito, me faz muita falta, mas eu sei que de vez em quando a gente se encontra. Não sei se para ela me dá puxão de orelha, mas, enfim, continua presente na minha vida. Né? Você dá trabalho mesmo depois dela ter ido para descansar. Exatamente, você entendeu direitinho. Impressionante. Eu Fala acho nada. que nós somos egoístas, mas somos também imperfeitos, né? A gente convivi com pessoas acamadas que via outras pessoas morrerem e eu olhava e falava assim, Jesus me livre, eu morrer não. Mas assim, porque a pessoa não tinha o entendimento que eu tenho no plano espiritual, mas ver a pessoa na cama sofrendo, para ele ainda tá bom estar na cama. Ele encara a morte como aquilo, né? Não, ainda bem que eu tô aqui na cama, quietinho, né? Tenho tudo, comidinha, tô quentinho, mas até para morrer a gente tem que merecer. Nem sempre a gente, né, desencarna tão fácil. Às vezes a gente precisa acertar algumas coisas e enxergar que aquilo que a gente está passando, né, também. Isso é uma tremenda de uma Gente, verdade. boa noite, eu Douglas. Posso comentar, compartilhar aqui o meu pensamento? Pode, claro. Eu não sei, assim, eu acho que quando a pessoa morre, a gente chora e sente uma falta dela. Não creio que seja por egoísmo ou pela falta que ela vai fazer. Até dou um exemplo, né? Jesus, por exemplo. Quando Lázaro morreu, ele chorou. Não foi por egoísmo. Não foi pela falta que Lázaro fazia da função dele. Mas eu creio que ele chorou porque ele gostaria que Lázaro tivesse vivo ao lado dele. Era uma pessoa que era da apreciação dele. Eu acho que é por isso que a gente chora. É por isso que a gente sente. Eu tive um cunhado que eu perdi recentemente pela Covid. E é triste você ver uma pessoa assim, falando do meu entendimento, da minha evolução. Quem sou eu? Tô gatinhando, né? E eu vejo que, puxa, é uma pessoa que tinha tanto para viver aqui ainda, fazia tanta coisa boa, tinha os seus defeitos, como todo mundo tem, mas era uma pessoa que tinha 47 anos, tinha esposa, filho, irmãos. E eu falei, nossa, não porque outro deveria ir, mas porque ele foi agora. E ele faz falta, e a gente chora porque ele faz falta, a gente gostava dele, eu acho que é por isso. Então, assim, eu não creio que é por um certo egoísmo, falta da função da pessoa, mas eu acho que é porque a pessoa faz falta do convívio da gente. Você gosta, você tá ali, tá todo dia, tá trocando carinho, tá trocando vivências, experiências. Assim, no meu entendimento, eu acho que é isso. Douglas, mas do seu entendimento é pela vivência sincera que vocês tinham de amor fraterno, tá? O que nós estamos fazendo uma provocação aqui é no sentido de analisar. Tem muitas situações, por exemplo, em que a gente vê que a pessoa viveu uma vida assim largada, um não dava muita atenção para o outro, aí no dia que vai lá pro velório lá, aquele que abandonou, que largou, que aí vai lá e chora, e cai, e quer morrer junto. Você entendeu? É nesse sentido que a gente está fazendo essa provocação. Não no sentido de realmente desrespeitar aqueles que tinham um sentimento verdadeiro, não, de forma nenhuma. Que aí você falou, é do seu ponto de vista, porque essa era uma vivência sincera que vocês tinham, isso é muito bacana. Tá? Isso é muito bacana, mas não é referente. Por isso que nós estamos falando, muitas das situações que a gente vê é pelo egoísmo. Quando a gente fala egoísmo, tá? A gente também não quer usar de uma forma pejorativa, porque o egoísmo é natural no ser humano. A gente quer ter a pessoa presente com a gente, não importa de que maneira. Entendeu? Então, é nesse sentido que a gente está falando. Muitos... Oi, pode falar, Sérgio. Eu li uma vez, eu não lembro agora onde foi ou quem foi. Serginho, só fala um pouquinho mais alto que a sua voz está muito baixinha.
depois faz todo esse drama no velório e tudo mais, é consciência culpada, porque ela na vida ela não aproveitou as oportunidades que teve de se relacionar, de ajudar, de viver junto com a pessoa, de amar aquela pessoa. E a pessoa vai embora e aí a consciência cobra e dá um desespero que dá. Sim. Então, até são muitos casos, né, o Sérgio, o Douglas. Então não dá assim, com isso a gente, veja bem, na doutrina espírita a gente costuma dizer que não existe regra, tá? Para cada um de nós existe uma situação, porque todos nós somos totalmente diferentes uns dos outros. Eu posso falar uma coisinha rápida? Exatamente o que você está falando agora me veio aqui à mente, porque como eu sou espírita, eu já passei por diversas situações de desencarne na minha família que eu tive que estar na frente. E cada situação é de um jeito. Às vezes você chora, não é porque você perdeu e tem a consciência pesada, é pelo carinho que você tinha pela pessoa, pelo amor. E às vezes também a gente tem todo um entendimento espiritual para acolher aqueles que estão à nossa volta na hora do velório, mas depois você pode não ter a mesma força física. Aconteceu comigo, tive um primo assassinado em São Paulo, eu tive que reconhecer o corpo no IML e o cheiro do éter ficou no meu cérebro. E a mãe dele olhava para o caixão e falava o mesmo que foi dito: como eu, mãe, estou aqui, meu filho foi embora. Eu tive força para acolher, para conversar com ela, dar todo um entendimento espiritual para ela. Mas quando eu voltei de São Paulo, eu demorei uns 3 meses para tratar o meu estômago. O meu cérebro não aceitava cheiro de nada. De nada, nada, nada. Eu vomitava direto. Nada parava no meu estômago. Eu tive um desequilíbrio físico, mas tive força espiritual. Então, é um assunto que não tem uma regra básica. Não, de jeito nenhum. São situações diferentes. Meu marido perdeu o filho dele de acidente de moto, mal tinha entrado na faculdade, ele quase pirou, e nós estávamos no meio do espiritismo. E o pessoal falava: abre o Evangelho, a página tal, leia lá, você vai saber porque você perdeu o filho. Ele só conseguiu se reerguer quando ele recebeu uma psicografia do filho dele. Aí ele conseguiu se reerguer. E ele estava dentro do espiritismo, mas ele deixou o sentimento de pai acima de qualquer coisa. Então é muito difícil, cada caso é um caso, não tem uma regra. Isso tudo que nós estamos falando aqui não é julgamento, não é crítica, nem nada. Que nem eu gosto muito da fala do Walter, quando ele fala em provocações. É para a gente justamente poder refletir, buscar conhecimento. Às vezes não é só refletir pelo que eu falei, não, pelo amor de Deus. Para me fazer, juntar esse conteúdo, tá? É uma experiência, é uma vivência que eu tenho, mas não pense que eu fui ali e coloquei no papel, não. Eu fui ler, eu fui pesquisar na internet e fui fazer, juntando daquilo que realmente eu concordo, para me poder trazer. Então, por favor, pesquisem, corram atrás de informação, que eu vou passar depois os links de algumas coisas, talvez não hoje, porque eu não vou conseguir, mas eu passo depois para vocês os links de alguns vídeos que eu assisti, referências de livros que eu li, tá bom? Deixa eu só dar uma acelerada agora, que nós já estamos 15 minutos atrasados, daqui a pouco o Walter vai fechar e vai me desconectar. Não, eu não. Ó, vamos lá. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Tá? Porventura, será justo que alguém que cumpriu sua tarefa continue preso? Ou alguém que não cumpriu a pena seja liberto? Porque a gente sempre acha que o homem ruim tem que desencarnar, tem que morrer. E o bom tem que ficar. Mas se a gente já tem o conceito de que o plano verdadeiro é o espiritual, e aqui, entre aspas, a gente está preso para a gente poder se recuperar dos nossos danos, né, das coisas que das nossas responsabilidades,
Então, se alguém já cumpriu a parte, por que ele tem que ficar preso e o que ainda resta a cumprir tem que se libertar? E outra coisa, se é uma pessoa ruim, vamos falar assim, né? Que ainda não tem compreensão de doutrina, de mundo espiritual, não tem religião. Vamos falar de um criminoso, por exemplo. Ele fora do corpo, ele vai agir com muito mais facilidade. Então, é preferível que ele esteja preso na carne aqui, que aqui nos nossos olhos a gente consegue tentando burilar ele, né? Como sabemos que o tempo que temos a trabalhar em nosso progresso, né? O que determina a nossa estadia aqui? Né? Então, é complicado isso. A gente não tem como saber o tempo nosso aqui, a gente só tem que ir trabalhando e confiando, né? Eu coloquei aqui, ó, ainda conservamos a visão e os sentimentos invertidos e estamos dentro da doutrina aprendendo a mudar esse valor, que é a gente entender que o plano espiritual é verdadeiro, né? E que morte não é fim. Oi? Morte não é fim. E morte não é fim. E se a gente fala tanto em Deus e em Evangelho, né? Em João capítulo 11, ele diz o seguinte, ó, esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crê nisso? Mais uma provocação vindo lá de 2000 anos atrás. Isso. Ah. Bom, pessoal, é isso aí. Eu falei de uma situação de um espírito, né? Eu vou colocar o videozinho dele. É um espírita que faz a abordagem de capítulos do livro no YouTube. É do livro Crônicas acho que de Além do Túmulo, do Irmão X, do Humberto de Campos, através da mediunidade do Chico. Eu vou passar depois a referência direitinho, eu coloco o link para vocês assistirem, que é muito interessante. De um espírito que chegou, teve todo um trabalho dentro da doutrina, junto à política, ela é antropóloga, e no entanto, depois de uma vida muito boa aqui, que conseguiu fazer muita coisa, ele ainda continuava a sentir uma amargura muito grande, ele não conseguia sentir felicidade ainda. E aí foi mostrado para ele o porquê, que ele tinha algumas responsabilidades a resgatar ainda lá do tempo do Egito ainda. E que agora, olha só para ver, que até para a gente sofrer, até para a gente se recuperar dos nossos débitos, tá? A gente tem que estar preparado. Somente agora ele estava preparado para poder voltar lá atrás. Tá? Isso a gente fala assim, nossa, mas que difícil. Não, isso é a bondade de Deus que vai dosando a nossa capacidade de crescimento, de entendimento e crescimento, para que no momento certo a gente vá recolocando tudo no lugar. Pessoal, agradeço aí a paciência de vocês, 20 minutos a mais, tá? Que Deus fique com todos. Vou pedir para a Claudete fazer a prece para nós. Você faz, Claudete? O vídeo você não vai passar? Você ia dar o nome do vídeo? Depois eu coloco para vocês. Tá bom. Bom? Vamos nos harmonizando, agradecendo esse bálsamo de ensinamentos que passamos agora, agradecendo Edivaldo por todos esses itens que cada um vai assimilar e tentar compreender da melhor forma possível, buscando sempre a doutrina espírita, o livro do Evangelho, o livro dos Espíritos, se fortalecendo para que possa no futuro auxiliar um amigo, a família ou a si mesmo cada vez mais. Rogando a Deus que nos fortaleça, que olhe
fale por todas as casas espíritas que estão fazendo esse trabalho maravilhoso online, que ele possa continuar para preencher as lacunas do nosso coração nesse período de afastamento e que possamos estarmos juntos com saúde na próxima semana. Que assim seja. Assim seja. É isso, Muito bom. pessoal. Gente, muito obrigado. Faz a gente pensar, viu? Dá um nome aí por favor, vídeo. do vídeo. Não, eu vou colocar para vocês daqui a pouquinho. Tá bom. Então tá bom. Boa noite, até semana que vem. Muito boa noite, pessoal. Tchau, tchau.
Thank you.